Eu quero dar boas-vindas ao Dr. Ayrton, agradecer muito dele ter aceito o meu convite. O Dr. Ayrton, ele é um advogado economista aqui de Campinas, ele é fundador do escritório Ferreira e Ferreira Advogados, tem um currículo enorme, é chefe da divisão de fiscalização do Tesouro Nacional, da DRF de Campinas, ele foi, durante 20 anos, ex-delegado da Receita Federal, de julgamento em Campinas, São Paulo, e também faz essas palestras. Eu tive a oportunidade em algumas no escritório, muito boas. Bem, bom dia a todos. Bom dia, doutor Ayrton. Prazer em revê-lo, Mariano. Nós, prazer. Acredito que conversamos naquela reunião que depois deu origem àquele parecer, Isso sobre mesmo. essa matéria. Isso mesmo. A Alessandra, que gentilmente me convidou para comparecer hoje, eu agradeço muito. E ela está bem escolhida, porque é um motor de 220, né? A gente sabe disso, viu, doutor? Cumprimentar o doutor Alim, que é lá do... Eu tinha um amigo lá que era meu xará lá no escritório, o Ayrton. Depois ele se aposentou, eu acho. E a filha dele trabalha aqui no prédio, que tem um escritório e tal. A respeito do PIS/COFINS, eu fui sócio lá da Fiscosoft, que era uma editora, e eu me lembro que o primeiro seminário que a gente fez lá foi sobre PIS/COFINS. Eu acho que foi em 2004, 2005. Aí, duas coisas eu me lembro bem disso. Eu cheguei uma quarta-feira, às 9 horas, no hotel, era de manhã, aí tinha um envelope para mim. Aí eu subi, abri o envelope, era a Instrução Normativa 247, publicado pela Receita. Aí eu falei, meu Deus, os meus slides se perderam, Aí eu corri na Instrução Normativa, falei, eu só fui lá onde era insumo, Falei, deixa para lá. Aí eu me lembro que eu cheguei, abri o seminário, uma moça falou para mim, eu só vim aqui para saber o que é insumo, o resto eu não quero saber. Quer dizer, nós estamos até hoje procurando o que é insumo no PIS/COFINS. Estou dizendo isso para dizer que a legislação do PIS/COFINS ela é muito complexa, muito extensa, cheia de detalhes, etc. No tocante ao setor que vocês atuam, eu me lembro da época que a gente fez o parecer, que era a questão das bonificações que a indústria encaminha para os revendedores. E saber se isso, no final das contas, o que resolve esse problema é saber se é receita. A pergunta central, que me parece, é saber se essas bonificações têm a natureza jurídica de receita no âmbito do PIS/COFINS. Quer dizer, a discussão toda é essa. Ela, às vezes, chama reembolso, às vezes chama crédito, rebate, desconto, tudo isso. Agora, naquele levantamento que a gente fez, eu percebi que por que tem essa discussão muito grande? Porque essas bonificações ocorrem depois que a operação foi realizada. E é aí que está o X da questão. Porque se fosse no momento da operação, na nota fiscal da operação, cairia em desconto incondicional. E não tem discussão sobre isso, não é receita. Chamado desconto incondicional. Que a Receita, e a IS mesmo, diz que é aquele que ocorre no momento da operação e não está sujeito a evento futuro, etc. Não está sujeito a outra condição. Ocorre que essas bonificações de vocês, elas são praticadas depois que a operação foi realizada. Então, ela iria para a classificação de desconto condicional. Um exemplo que caracteriza bem o desconto condicional é aquele que é dado para pagar a duplicata. Se pagar no vencimento, se antecipar, aí vem a condição, se antecipar, tal. Agora, a questão dos descontos que vocês recebem,
ele coloca em discussão se o preço praticado anteriormente era certo. O preço que praticou com a indústria e com a revendedora. No contrato de compra e venda, o preço, vai lá no Código Civil, a gente vê, o preço tem que ser determinado. Determinado. A impressão que me ficou, na época que eu estudei isso, é que o setor de vocês, e deve ter outros, né, que tem uma particularidade. As distribuidoras não têm relação direta com o consumidor. Quem tem relação direta com o consumidor é para quem vocês vendem. E vocês ficam no meio da cadeia entre a indústria e o comerciante. E aí eu gostaria até de saber se isso que eu estou pensando bate com a realidade. A impressão que me dá é que quando a indústria, principalmente quando lança um produto novo, e parece que é uma das notas características do setor de vocês, a renovação quase que contínua, eu não compro celular, eu herdo dos meus filhos, eles vão trocando e me dão os deles. Aí eu fico tentando, todo ano eu recebo um celular, quase todo ano eu tenho um celular novo. O meu não é novo, o novo é o deles. Então vai trocando constantemente. A impressão que me dá é que quando a indústria vai lançar um produto novo, eu não sei se ela sabe o preço corretamente. Aparentemente, ela projeta o preço. A indústria projeta o preço e pratica a operação, né, com vocês, com esse preço projetado. Aí, na frente, ocorrem alguns eventos. Ou porque vocês têm estoque antigo e tem que sair para chegar o novo. Então, naquele estoque antigo, a maneira de desovar é reduzir o preço. Aí vem o desconto, né? Às vezes também, se o preço projetado, o mercado não sanciona esse preço, vem o desconto. Então, eu fiquei pensando agora, porque eu voltei ao assunto, né, para poder falar hoje aqui, e fiquei pensando se não há uma relação complementar entre vocês e a indústria. Aparentemente, para mim, há. Quer dizer, na verdade, vocês trabalham em conjunto. O que coloca em xeque se aquele preço praticado na operação, ele realmente foi definitivo. Aparentemente, não. Aparentemente, não. Não foi definitivo, não é? Portanto, isso já nos coloca a pensar se não ocorre, na verdade, um ajuste posterior de preço. Aparentemente, é isso que acontece, né? É isso que acontece no setor de vocês. Há um reajuste para baixo, que reajuste para cima a legislação admite, é gozado. Quando o reajuste tem sinal de negativo, eles não querem admitir, né? Bom, feito isso, é preciso responder se essas chamadas bonificações, que eu vou usar esse termo para encaixar tudo aquilo que acontece, né? Vamos chamar assim, se tem o signo de receita. Se a resposta for positiva, tem que tributar. Se a resposta for negativa, não tem que tributar e tem que achar a natureza do que é aquela verba. A natureza jurídica dele, né? Porque isso é uma coisa muito curiosa quanto à receita. Eu já estou há muito tempo nessa atividade e, diferentemente de ser especialista em PIS/COFINS, o imposto que eu mais trabalhei na minha vida foi o imposto de renda, né? Então, no imposto de renda, que está vinculado com a contabilidade, para os contadores, basta a conta de resultado, conta de receita e despesa, ser credora que está tributada no imposto de renda. Aí não tem discussão, a conta credora soma. Isso é muito diferente no PIS/COFINS. Então, eu me lembro que o Dr. Minatel escreveu um livro
fabuloso sobre isso, do que é o conceito de receita para o PIS/COFINS. Significando, então, que tem que haver uma investigação para saber qual é o conceito de receita para o PIS/COFINS, que é um pouco diferente do imposto de renda, porque o imposto de renda basta a conta ser credora, que ela soma junto com as receitas. Então, não tem muita discussão. Tá? A Receita Federal, e eu levantei agora, ela classifica essas bonificações que vocês recebem. Senhores, é surpreendente o que eles fazem, a Receita. Tem solução de consulta que eu achei, que é a 291, de 2017, eles classificam como doação. Eu acho que a gente podia sorrir dizendo o seguinte, ok, porque de doação está muito longe, eu acho. Então, eles têm classificado como doação, tem solução de consulta, COSIT. E agora, diferentemente do tempo que eu lá trabalhei, eu noto que, havendo solução de consulta, em especial da coordenação de tributação, que é a COSIT, acaba a interpretação dos fiscais. Eles adotam a solução de consulta. Eles são obrigados a fazer isso. Quando eu estava no delegacia do julgamento, já era assim. Tinha solução de consulta, você estava vinculado à solução de consulta. Então, havendo a solução de consulta, como o doutor ali bem observou, o fisco vai fazer um programa de fiscalização. Agora, aqui vai uma particularidade para a gente depois discutir se é assim. Fiscalizar PIS/COFINS, eles fazem pelos SPED, pelas declarações. Em princípio, não iria na contabilidade. Quem vai na contabilidade é a fiscalização de imposto de renda. Só que, havendo a solução de consulta da COSIT, necessariamente, eu acho que o fisco vai, mesmo fiscalizando o PIS/COFINS, ele vai passar pelo livro Razão, que hoje está na mão deles. Por que eu digo isso? Porque nós vamos conversar daqui a pouco como é que vocês contabilizam isso, esses reembolsos, etc. Então, para a gente responder rapidamente, tem que passar por alguns pontos técnicos para saber o que é receita no tocante ao PIS/COFINS. Né? O PIS/COFINS, nós sabemos que está previsto na 195.1 da Constituição. Então, é lá que está. É uma particularidade do direito brasileiro. Quase tudo que a gente quer saber de tributação está na Constituição. Quase tudo está lá previsto. Depois as leis vão detalhando isso. Diz que o custeio da Seguridade, o 195, será financiado pela receita oferida pelas empresas. E disse isso e ponto. Portanto, eu não tenho expressamente na Constituição, no dispositivo, uma definição do que é conteúdo de receita. Eu só lembro, né? Todos nós sabemos, que houve um julgamento que o Supremo acabou dizendo qual é o conceito de receita para PIS/COFINS. Muito bem. Aí eu fui na lei atual, que está o conceito de receita. Está no artigo 12 do Decreto 1598, que é lá de 1977, quando eu comecei a trabalhar na área tributária, foi editado esse decreto. Então, esse decreto é um decreto-lei, mas é considerado lei, é uma lei muito importante na área tributária. E ele recebeu, o decreto-lei de 1998, várias atualizações da lei 12.973 de 14. Essa lei foi aquela que fez a passagem da legislação com a nova contabilidade, que tem os CPCs. Essa lei fez isso. É uma lei muito importante também, porque ela, com a nova contabilidade, que tem agora feição internacional, a nossa contabilidade passou a não responder diretamente
para a contabilidade tributária. A contabilidade passou a ser uma contabilidade das empresas. Portanto, tem muitos ajustes. E esta lei cuidou disso. Aliás, só um parênteses, né? Por conta disso, acho que na reforma tributária, pelo que eu tenho visto, a Fazenda vai sugerir uma nova forma de apuração do lucro real, saindo um pouco, ou pelo menos, da contabilidade para escapar daqueles pronunciamentos tal, do Comitê de Processamentos Contábeis. Então, esta lei 12.973 deu nova redação ao artigo 12 do 1598. É nele que tem o conceito do que é receita, nesse artigo 12 do 1598. E aqui tem uma particularidade. Antes disso, antes desta mudança, você ia na legislação do PIS/COFINS, tinha um conceito de receita. Você ia no imposto de renda, tinha outro. Agora tem um único conceito, que é este, o artigo 12 de 1598, que vai ser utilizado para todas as tributações. E o artigo 12 diz: a receita bruta compreende. Receita bruta. Conceito de receita bruta e receita líquida. Na receita líquida desconta algumas coisas da receita bruta, somente os impostos, etc. Então ele diz: o produto, o inciso 1, o produto da venda das operações de conta própria. O preço da prestação de serviço em geral. O resultado oferido nas operações de conta alheia. Sociedade de participação, por exemplo, cai aqui. As receitas da atividade do objeto principal da pessoa jurídica não compreendido no inciso 1 a 3. Dá para notar aqui que, novamente, a lei não diz o que é receita, mas ela diz do que ela resulta. E isso é importante para nós. Do que resulta a receita? Ela diz: o produto da venda. Portanto, aqui tem uma atividade. Tem que vender o produto. Tem uma atividade para ser receita. O preço da prestação de serviço. Tem uma atividade. O resultado oferido a pessoas de conta alheia. Tem atividade. E as outras atividades, né, receita no objeto principal, eu me lembro que os bancos diziam que não era contribuinte dessas contribuições porque eles não oferiam receita. É estranho, né? Encaixaram aqui. Então, isso é muito importante. Para ser receita, tem que ter uma atividade exercida. Eu já antecipo. Quando vocês recebem esses reembolsos, quem recebe não faz nada por conta disso. Então, esse é o primeiro ponto a ser observado. Não tem atividade de vocês. Vocês não vendem, não compram, por causa do desconto que recebeu lá da... Então, na visão, na interpretação da legislação, a receita nasce do exercício da atividade. Então, isso é o primeiro crivo numa defesa que vai se fazer. Isto aqui que está dizendo receita, decorreu do exercício de uma atividade? Se a resposta for não, já tem um óbice ao entendimento. Isto que eu estou dizendo restou confirmado no julgamento do Supremo, no RE 606-107, que é um julgamento muito importante, da ministra Rosa Weber, que ela disse o seguinte, né, no voto dela: sob o específico prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como ingresso financeiro que se ingressa no patrimônio na condição de elemento novo e positivo. E aí ela citou um trecho do livro do Dr. Minatel, é proveniente da remuneração, o esforço, o direito ou atividade, consta do voto dela. Então, aquela interpretação que eu acho que está contida na lei, ela está referendada pelo voto da ministra. Tem que ter atividade. Aí, quando nós vamos na contabilidade, lá no CPC, eu achei 2 CPCs. O 30, que parece que já foi alterado, mas o Comitê de Processamentos Contábeis, técnico, e isso é importante para as empresas, principalmente as grandes empresas, tem que seguir esses CPCs. Receita é ingresso bruto de benefício econômico durante o período observado, no curso das atividades, no curso de atividades ordinárias da entidade.
está aqui de novo, tem que ter uma atividade, do ponto de vista contábil. E o CPC 47, que é o mais atual, de acordo, a entidade deve reconhecer quando a oposição satisfazer a obrigação do desempenho ou transferir o bem ou serviço ao cliente. Novamente, tem que ter atividade. Portanto, disso tudo, pode tirar algumas conclusões. As bonificações que vocês recebem das indústrias, que devem decorrer nos ajustes contratuais que tem entre a indústria e vocês, trata de vantagens econômicas acordadas. Eu acredito que deve ter alguma coisa contratada para isso, né? Que interferem na finalização do preço da operação. Aí, que tem natureza, e foi isso que eu escrevi naquele parecer lá de trás, que é redução de custo. Portanto, isto para vocês é redução de custo. Se o produto estiver no estoque, vai diminuir no estoque. Se ele já vendeu, vai reduzir o custo. Para fins de imposto de renda, a conta é credora. Reduzir custo vira uma conta credora. Então, vai interferir na apuração do imposto de renda, não há nenhuma dúvida. Mas é redução de custo, não é receita. Então, não teria base jurídica para tributar no PIS/COFINS, porque é uma redução de custo. E aí não é relevante se o desconto é condicional ou incondicional. De verdade, é uma redução de custo para vocês. E corresponde a um ajuste entre a indústria e vocês, os revendedores. Então, na perspectiva do vendedor, que são vocês, é a bonificação e é a redução de custo. Não ofere receita, porque não exerce atividade para isso. Tampouco faz doação. Doação, a indústria também não faz doação. Bom, então, a conclusão que eu cheguei confirmou o que eu tinha dito lá atrás, que continua sendo redução de custo. Só que eu achei decisões no CARF referendando as autuações na rúbrica de doações. Achei decisões quando eu fui pesquisar para agora. Portanto, eu vi aí que vocês ficam vendo se tem risco ou não. Acredito que se o fisco chegar, como tem aquela solução de consulta, é bem possível que o fisco venha qualificar isso como doação. Bom, então pode haver um alto. Agora, se tiver classificado como doação, e se o CARF continuar referendando, isso vai parar no Poder Judiciário. Aí, como doação, acredito que o auto de infração é frágil, porque doação é um ato unilateral, etc., por outras razões. É muito curioso imaginar que uma indústria faz doação para... Curioso isso. Agora, então, eu cheguei à mesma conclusão que eu tinha chegado no parecer. É redução de custo, ajuste de custo inferior, né? Ajuste de preço inferior. Aí eu tenho um amigo que trabalha aqui comigo no escritório, especialista em ICMS, que é o Pacheco, que é o nosso guru aqui no ICMS. Aí eu fui conversar com ele sobre esse assunto. Aí ele me deu uma sugestão, e é uma sugestão para que vocês avaliem mais para frente se ela é viável ou não. Mas e também precisaria voltar outro dia para a gente conversar sobre essa sugestão. Mas eu acredito que ela põe fim no litígio. Põe fim no litígio. Porque o litígio qual é? Quando vocês contabilizarem aquele valor, o fisco classifica como doação e se ele pegar, ele vai autuar. Agora, o que realmente acontece? De fato, verdadeiramente. A indústria vendeu para vocês por 100. Aí chega à conclusão que 100 vocês não conseguem ir para frente. Aí a indústria fala,
Vocês falam, eu tenho que vender por 90, senão não sai daqui o produto. E a indústria fala, ok, faça isso. Aí ela manda o valor para cobrir, porque vocês já praticaram o preço de 100. Eu me lembro que na época que a gente estava estudando o parecer, eu falei para vocês, por que vocês não fazem a operação por consignação? Estava resolvido. Aí não é possível, a indústria não vai querer, porque quando ela vende, ela já tem uma operação, tem o crédito, vai negociar com os créditos, eu entendo, não é possível isso. Mas, concretamente, me parece que tem uma redução de preço que tem dois efeitos. Para vocês é redução de custo e para a indústria, redução do preço praticado na operação. E eu me lembro que eu pus no parecer dizendo o seguinte, se o fisco considerar isso como receita, dificilmente ele vai ganhar essa briga, o fisco, somente classificando como doação. Agora, o meu receio lá atrás, eu continuo sendo o mesmo, é se eles fizerem o seguinte, muito bem, o senhor está dizendo que reduziu o custo, ok. E o que você fez com o crédito quando entrou? Quando chegou para vocês tomou o crédito em 100. Agora você está me dizendo que é 90? Ok, você estornou o crédito. Eu acho que se o fisco fosse por esse caminho, a discussão ficaria muito mais difícil. Então, qual é a sugestão para a gente pensar? Não é, nem na minha cabeça é uma ideia concluída, que eu precisaria refletir. É o seguinte, então, vamos fazer o seguinte, ela manda o dinheiro, vocês fazem uma nota de débito para a empresa, que vendeu para a indústria, dizendo para ela, está aqui, você me mandou a maior o custo, o que eu estornei do custo, eu tirei aqui do PIS que eu fiz e você deve me pagar isso. Aí vocês tiram daqui e estornou o crédito do PIS. A indústria estorna na venda. Aí o preço que tinha praticado por 100, nas duas pontas volta a ser 90. Então, isto aí, como eu disse, é uma sugestão para a gente pensar e aprofundar esse exame, se isto é viável, precisaria ter respaldo contratual, etc. Mas eu acho, porque imagina o seguinte, o fisco chega lá e fala assim, você recebeu o seu reembolso aqui. Recebi. Mas eu estornei o crédito do meu PIS que eu fiz. Por que ele vai autuar? Não teria por que ele autuar. A não ser que o cara fale, não quero nem saber se você estornou, eu vou pegar na verba. Ok. Mas, no final das contas, teria o preço de 100, se eu fizer assim, ele volta a 90, nas duas pontas. Agora, precisaria verificar se isso é viável do ponto de vista contratual, etc., essas coisas. Bom, isto é o que eu trouxe aqui, umas ideias para a gente agora conversar em conjunto, né? Que esse é o objetivo dessas reuniões, né? Em conjunto. E até aqui eu agradeço a atenção, até aqui. Doutor, eu queria aproveitar e talvez fazer a primeira pergunta que veio à minha cabeça aqui agora, ouvindo o senhor falar. Eu acho que essa tua visão, ela faz todo sentido. Eu acredito que as indústrias fora do Brasil, elas já operam nesse modelo de notas de débito. É comum, né, no mercado internacional as empresas operarem por nota de débito, o que faz muito sentido, né? Você me vendeu um bem a 100 e eu tenho que vendê-lo a 90, eu vou te emitir uma nota de débito. Você me vendeu a maior. Você me deve 10 e eu vou compensar isso na minha contabilidade, nos meus processos fiscais e tributários, né? Eu acho que isso está muito bem pensado, assim, a equação, né? A pergunta que me surge, o senhor vai lembrar que na nossa consulta da época, nós falávamos nesses dois problemas, né? Um era realmente esse, que acho que é uma equação bem pensada, essa da gente poder criar a figura de uma nota de débito contra a indústria, né? Acho que me parece um caminho interessante. Não sei se é viável, tem muitas coisas a serem percorridas. A outra é o seguinte, e o que acontece quando a indústria dá aí o famoso rebate, que é aquela verba que você recebe quando você sobreperforma uma determinada condição de venda? Digamos, a indústria faz um acordo com você e diz assim, se você vender 100, você vai receber o produto vendido a 100. Porém, se você vender 110, eu vou te dar um ganho, né, sobre a tua performance, que é o famoso rebate.
Quando a indústria vem e fala assim, você excedeu a tua cota, você bateu os teus objetivos, então aí você merece ganhar uma porcentagem adicional de prêmio, vamos chamar assim, né? São os dois grandes itens que influenciam na questão da tributação do PIS e COFINS. Eu vou muito nessa linha que o senhor colocou, acho que é um pensamento muito bacana a gente explorar esse caminho inverso. Dizer para a indústria que eles nos devem. Então, olha, eu vou emitir contra você, do mesmo jeito que emitir uma nota de venda contra mim, eu vou te emitir uma nota de débito para cobrar aquilo que você me deve. E a gente balancearia aquilo que o senhor colocou muito bem. E quando é o inverso, que eu, de fato, excedi uma campanha, um prêmio, eu excedi minhas metas de venda, e a indústria me dá um prêmio por aquele fato que eu consegui atingir, que é eu exceder uma meta de venda, que é o rebate, ou rebate, ou enfim, o nome que a gente queira dar. A questão é saber o seguinte: a revendedora fez alguma atividade que resultou nisso? Essa é uma boa pergunta, e eu diria assim, a única atividade, ela sobreperformou o negócio dela. Digamos, se é que isso pode ser chamado de atividade, né? Ela tinha uma meta de atingir a venda de 100 peças e ela sobreperformou e vendeu 120 peças. Essa foi, vamos dizer, a atividade, no fundo, é uma maior quantidade de vendas. Não necessariamente ela fez, né? Eu gostaria de só complementar o que a Mariana colocou, que em alguns casos, porque a gente tratou bonificação como um todo, mas tem vários tipos de verbas, vamos chamar assim. E em alguns casos, a venda ela acontece por conta da bonificação. Isso. Então, se o preço está disposicionado... Tem casos que é o que o Mariano disse, passa a ser um bônus por ter atingido aquela quantidade de vendas ou de compra. Mas tem casos em que, sem essa bonificação do fabricante, que foi o mesmo que o Dr. Ayrton mencionou no começo da apresentação, não faria venda, que é, por exemplo, quando um produto ele sai de linha, quando o fabricante ele já tem um modelo novo. Então, sem essa bonificação... Ficou bem quando o filho dele dá o celular para ele. A gente não consegue desovar o estoque antigo que nós temos para fazer uma nova compra no fabricante. Então, eu gostaria até que o Christian, se ele puder passar um pouco de como ele montou a pesquisa, porque ele montou a pesquisa segregando, ele separou bem quais são os tipos de verbas. E aí tem a dúvida do Mariano, se enquadra em uma verba específica. Claro, isso, perfeito. Exatamente, né? Eu acabei segregando esse tipo de verba porque tem vários entendimentos, né? Tem entendimentos contábeis, tem entendimentos fiscais, e aí um pode depender do outro, né? Então, você tem, sim, essas verbas diferentes, né? Tem verbas que a gente recebe de marketing, verbas que recebe para que a gente receba um subsídio de um recurso que vai ser alocado para um desenvolvimento específico de um fabricante. Então, tem um volume e assim, o que acontece? Esse mercado, né, ele veio do mercado americano, onde não tem essa complexidade tributária nossa. Então, a gente importou essas práticas no mercado de tecnologia, que é muito comum, né, dado a característica do nosso mercado, e para cada um deles você pode ter um entendimento diferente, né? Se eu estou fazendo uma campanha de marketing, eu estou, na verdade, fazendo um produto de marketing, então eu tenho receita e despesa, mas o fabricante, ele paga de diversas formas também, né? Ele paga, ou faz um desconto, ou então ele faz um depósito, ou ele deixa você fazer um desconto incondicional numa nova nota. Então, você tem uma disparidade de práticas muito grande, né? E na pesquisa, o que a gente fez? A gente fez um formulário que separa, inclusive, 3 coisas importantes, né? Se é hardware, se é software ou se é serviço, porque independente do que a gente considera o software, que é uma questão se é produto ou serviço, mas dividindo essas categorias, né,
se você faz importação, se você não faz importação, se você é um fabricante, né? Porque na nossa associação a gente também tem alguns fabricantes. Então, dependendo do tipo de empresa também, se é lucro real, se é lucro presumido, você pode ter interpretações diferentes. Então, na pesquisa, a gente segregou isso, né? E essa segregação trouxe vários dados interessantes para que a gente possa identificar qual que é o melhor tratamento, e não só o melhor tratamento, qual é o risco que você tem. Né? Tem até um caso que a gente observou até do Magazine Luiza, né? A gente fala porque é público, a gente consegue isso na própria internet, a gente acompanha isso, em que o fiscal ele foi verba por verba e falando por que ele estava fazendo as autuações, né? É um caso que ainda não teve não teve um trânsito julgado, mas é uma coisa que a gente está vendo que pode acontecer. Então, por isso que na pesquisa a gente segregou, a gente não sabe quem que respondeu, mas a gente sabe que cada um faz de um jeito, né? Acho que esclarece isso, Alexandre? Acho que era isso que eu queria... Eu, só aproveitando, né, o esclarecimento aí que você trouxe, eu acredito que é possível dividir essa questão em duas variáveis para poder auxiliar o raciocínio, né, e enquadrar as verbas. Assim, toda vez que a verba representar uma redução de preço, que contabilmente eu vou botar redução de custo, isto não é receita, indiscutivelmente. Por quê? Porque a gente viu, para ser receita tem que ter uma atividade, tem que ter tudo isso. Portanto, toda vez que a indústria mandar uma verba que corresponde a ajustar o que estava no estoque, reduzir o preço porque não vendeu, reduzir porque foi substituído por outro produto, é tudo redução de custo. Isto, tanto é que a Receita enquadra isso como doação. O problema, agora, a outra variável, é quando recebe uma modificação pela performance. E é isso que eu entendi aí, que parece que está na pesquisa, né? Quando a empresa supera as verbas, a quantidade de venda, coisa desse tipo. E que vocês falaram que tem um nome de rebate? Rebate. Isso. Então, isso. Este não é necessariamente uma redução de custo. Não é? É diferente da outra. Perfeito? Não é. Então, todos esses eventos aí, para mim, eu posso falar na A ou na B. Quando é redução do preço praticado, que corresponde à redução do custo meu, isso é mais fácil de dizer que não é receita. Ok. Não é receita. Isso é bem mais fácil de dizer, me parece, com uma certa tranquilidade. A questão está naquele que é pela performance, né? Este, para mim, ele continua não sendo receita de PIS/COFINS, mas é tributado no imposto de renda. Ok. Porque eu não tenho, o performance da empresa, não é da venda só. É esse que é o meu raciocínio. O PIS/COFINS eu tenho que relacionar com a receita da venda. Enquanto que no imposto de renda eu tenho que relacionar com o resultado da empresa. Então, ter performance é uma atividade de tudo, da empresa inteira, não é só na venda. Ela ter departamento eficiente, não sei o quê, é isso que se trata. Então, a receita teria que estar vinculado com o exercício da venda em si, diretamente. Pelo que eu entendi que vocês estão dizendo, de que a performance não é bem assim, é tudo, é um todo, né, que leva a essa verba. Eu não acredito que seja todas as empresas que não atingem o performance não levam a isso, né? Acredito, possivelmente. Né? Então,
o conceito de receita para o PIS/COFINS é mais estreito na legislação. Na própria lei, define do exercício da atividade que resulta na apuração da receita. Agora, essa verba, que é o desempenho da empresa, como é que eu vou dizer que o desempenho da empresa é só pela venda que fez? Né? Este é o X. Então, me parece que, como eu disse, aquela primeira que resulta em redução de preço e redução de custo, é mais fácil de enfrentar uma discussão disso. Esta outra, que é da performance, é mais difícil, tecnicamente. Só que, na minha cabeça, performance é da pessoa jurídica. É assim que eu vejo. Enquanto que a outra... Eu gostaria de ouvir a opinião do doutor Halim aí, para a gente bater uma bola jurídica aqui, né? Gostaria até de ver a opinião dele. Na verdade, primeiro, parabenizar pela aula. Eu acho que isso para a gente está sendo muito bom, porque não fica uma visão só da entidade, mas uma visão de fora para a questão das diversas atividades. Mas o tema traz para a gente vários desafios, né, doutor Ayrton? Um deles é exatamente o consenso de como os fornecedores praticam essas regras de uma forma mais linear. Quer dizer, a gente tem aí uma gama de fornecedores que cada um opera e dá uma natureza específica dessas verbas, né? Então, não existe uma questão, infelizmente, ainda de forma unânime em relação à natureza. E isso impacta diretamente no distribuidor, né? Porque ele assimila a informação como uma informação já verdadeira, né? Então, esse é o grande desafio, que é a ideia da pesquisa, a gente fazer esse diagnóstico um pouco mais preciso, para depois ter essa discussão que a gente está tendo com os especialistas, para a gente fazer as devolutivas e buscar esse alinhamento e trazer o risco. Mas a linha da atividade, que é o fator primordial, né? Aquilo que está diretamente relacionado à venda, o artigo 12º, como você comentou, perfeito. E aquela questão de performance, que não é só da venda, e sim da empresa, estou extremamente alinhado também, e eu entendo que pode ser um bom caminho para trazer algumas soluções, sim. Mas, de novo, o principal desafio, eu acho que o Christian, eu acho que é o coordenador do grupo, é ter esse alinhamento da natureza, né? Quando você fala, doutor Ayrton, que já tem os contratos ou tem tratados, vamos dizer, celebrados com os fornecedores, regra geral, isso não é uma coisa tão formalizada desse formato. Existe, sim, os acordos, mas dependendo de um distribuidor de uma forma, o outro distribuidor de outra forma, um fornecedor de uma natureza, e essa multiplicidade de entendimento que acaba trazendo os riscos de contingência. Mas, de novo, parabenizo toda a apresentação. Doutor Halim, doutor Ayrton, bom dia. Marcelo da Adcomp, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Olhando no começo eu fico um pouco confuso, porque quando a gente fala mais sobre bonificação, né, a gente estava entendendo mais aquela questão de nota, de produtos, né? Mas depois ficou claro que a gente está falando, na verdade, de vários temas ao mesmo tempo, né? Verbas, mais conhecidas como verbas que podem ser, né, verbas para promoção de venda do produto, pode entrar também nessa discussão, né? E nós temos também casos que o fabricante ele pode mandar em forma de produto, isso daí como uma nota de bonificação também, né? Aí, por exemplo, essa relação, quando chega, por exemplo, esses produtos, ele tem que ter relação com a nota original, onde houve a venda inicial para você, não pode sair depois, por exemplo, ou não tem relação nenhuma, né? Vamos dizer assim, como que seria tratado cada verba recebida? Pelo que eu vi ali, por exemplo, na explicação de hoje, né? Quando a gente fala daquilo que realmente está sendo utilizado para redução
teve um estoque lá, ficou deteriorado, vamos dizer assim, ultrapassou a tecnologia, a gente poderia estar, sim, considerando, né, como um agente redutor, né? Quando você tem um abatimento de meta lá, tal, e tem uma condicional que vai receber, seria um caso. Aí quando você tem também a questão que você recebe essa verba para divulgar o produto e colocar no mercado, teria essas diferenças de entendimento. Como que a gente entende cada coisa? E com relação ao PIS e COFINS, pagamento, tá? Normalmente, se eu enquadrar como receita, eu faria um recolhimento de alíquotas menores, né, por receita oferida, né? E se eu fizer o estorno, eu teria um prejuízo maior. A questão que eu acho é ter base técnica, jurídica, para enquadrar os fatos. Não importa que eles sejam vários, que eles recebam nomes diferentes. O que importa é a realidade fática. Os nomes, né, são importantes? Lógico que são, mas, no final das contas, nós temos que ir o que realmente é isso. Então, como a Alessandra tinha me dito isso, que tinha várias classificações, né, isso. E quando a gente fez o parecer, isso também apareceu, né, Mariana? Essa discussão. Aí eu pensei o seguinte: bom, como é que eu posso fazer isso tecnicamente? Eu posso dividir blocos. Todos esses. Toda vez que o evento resulta em mexer no preço praticado, não importa que a operação já foi, a indústria me mandou por um preço, e depois lá na frente, isso resultou em mexer no preço, isto é redução de custo. Aí o que acontece? Todos esses eventos que vocês têm, precisam verificar se aconteceu isso. É diferente, então este é um lugar, um escaninho que eu vou botar nas coisas. Isso aqui reduziu o preço, isso aqui reduziu o preço, isso aqui reduziu o preço, isso aqui reduziu o preço. Não importa o nome que deu. Está ali. Ah, mas eu já vendi. Eu vendi, mas eu vendi perdi na venda. Aí a indústria vem, porque ela me praticou o preço, eu não consegui sancionar o preço, vendi por menor, a indústria vem, não, tudo bem, eu vou repor esse negócio aí. Reduziu o meu custo. Então, eu vou jogando nesses carinhos. Agora, tem verba que não é por isso, pelo que eu entendi. Tem verba porque a empresa atingiu a meta. Exatamente, doutor Ayrton. Bônus não meta. dá para encaixar no primeiro escaninho, perfeito? Não dá para encaixar no primeiro escaninho. Ela atingiu a meta. Então, isso aqui agora é outra classificação. Atingiu a meta. Ok. Então, não é porque reduziu o custo. Então, naquela primeira gaveta que eu estou pondo tudo aqui dos lá, eu não posso pôr esse. Então, agora eu vou botar na segunda gaveta. Ele pode, só uma colocação, ele pode até utilizar essa verba para reduzir custo de outros produtos, se ele entender necessário. Mas o fornecedor está pagando um atingimento de bônus. Isso. Como ele vai utilizar a verba, pode ser anyway. Então, mas isso que eu estou dizendo, para facilitar a nossa vida, né? Porque senão, se a gente for um a um, você já imagina? Quer dizer, então, o que eu digo? Tudo que eu conseguir falar e classificar e qualificar, isso aqui resultou em redução de custo. Isso é mais fácil de defender uma autuação, porque o fisco vai dizer que é doação, etc. Agora, como disse o doutor Ali, quando a verba é por desempenho, eu não consigo colocar na primeira gaveta. Então, agora estou na segunda. Muito bem, não reduziu o preço, não fez nada disso. E o que aconteceu com a minha empresa? Não, eu recebi uma verba por desempenho. É o que eu digo, desempenho não é só da venda. Desempenho é o exercício da atividade da empresa. Então, como é que eu vou dizer que é a receita do PIS/COFINS?
É este que é o X. Não é. Pelo desempenho. Não é? Pelo desempenho. Então, há o conceito de receita no PIS, COFINS, que parece, né, doutor Aline, que é aquela palavrinha-chave. Tem que ter atividade, cara, vinculada ao exercício da venda. O desempenho não é mais amplo, então dá para classificar aí. Né? A grande questão é a parte interpretativa, né, que a gente acaba enfrentando de uma fiscalização que muitas vezes não é tão assertiva nos conceitos. Né? Então, a ideia, de novo, retomando a questão da pesquisa, é fazer esse grande diagnóstico, esse grande filtro para entender uma possível fiscalização. Aí você joga na caixa 1 ou na 2. Perfeito? Você vai botar na caixa os caninhos primeiro, redução de custo, e o outro que não é, que é outro para cá. Aí... Mas o Mariano bem comentou, acho que é um processo que o Christian também ratificou, muito absorvido numa realidade de operações fora do país, né? Muito da natureza, um exemplo do caso dos Estados Unidos, onde não existe a complexidade da legislação, de interpretações, e tem um fator ainda, né? A gente está falando tudo no aspecto federal, mas isso impacta diretamente em todas as operações de base de cálculo por ICMS. Sim, perfeitamente. Tem uma terceira caixa, que é a do reembolso, que o Christian mencionou de marketing. Não lembro se foi o Christian ou o Mariano. No caso de reembolso, ações de marketing que o fabricante ele fomenta dentro dos distribuidores, o distribuidor vai lá e paga uma ação, e aí ele reembolsa exatamente o valor da nota fiscal dessa ação. Então, existe uma comprovação para o fabricante, olha, X, uma viagem. Então, os melhores vendedores terão a premiação de uma viagem. Então, o distribuidor ele compra essa viagem e existe o reembolso dessa nota fiscal de compra. Então, nesse caso, eu entendo que não é uma receita, que é um reembolso, e aí não existe nem crédito e nem débito em nenhuma das partes. Essa eu acho que é a mais fácil de responder. Ela é para vocês, para a empresa que bancou a campanha publicitária e teve um custo com aquilo, despesa, né? Isso aí é despesa. Despesa, não é custo. É uma redução de despesa. Essa eu acho que é a mais fácil de responder. É uma redução de despesa. Dá para notar que o próprio fisco, né, gente, tem muita dificuldade de tratar com isso. Porque classificar como doação, juro por Deus, isso é um disparate jurídico. Como classificar como doação? Quer dizer, então, a dificuldade não é só das empresas, é do fisco também. Nós éramos felizes quando não tinha PIS, COFINS, que bastava a conta ser credora, que era considerado receita. Agora, o que acontece? Cada tributo tem nome, endereço, casa, número na Constituição. Então, o conceito de receita, né, que está na lei, porque eu vi para vocês a lei, né? A lei tem que ter exercício da atividade que resulta na receita. Então, é disso. Agora, o problema é que vocês todos, né? Ainda mais que eu estou percebendo que cada um classifica de um jeito, não é? Que, no final das contas, eu nem acho ruim isso, viu? Eu nem acho ruim de cada um classificar de um jeito. Porque significa que o fisco não tem um padrão para seguir. Isso, do ponto de vista de fiscalização, não é ruim. Porque é muito mais fácil para fazer uma auditoria fiscal se eu chegar lá e ter o mesmo título que tem em tudo quanto é lugar. O fiscal não precisa nem quebrar a cabeça para saber o que é, né? Ele só, isso aqui é aquele negócio, vou autuar. Agora, eu chego lá, cada um classifica. Ele tem que fazer essa análise. Então, não vejo assim...
Agora, o curioso que eu acho aí, né, é por que tem tanta classificação se a contabilidade é única, né? Eu acho estranho isso. Por que tem? Bom. Agora, eu queria falar um pouquinho, pode, sobre as duas decisões do PIS? Por favor, doutor, fique à vontade. Então, notar que o PIS/COFINS é igual o ICMS, né, doutor Aline? É igualzinho o ICMS. Nossa senhora, o ICMS, eu vou dizer, o que a gente menos sabe é o que sabe. Cada hora é uma coisa. O PIS/COFINS, veja vocês, caramba, teve que chegar o Supremo para dizer o que é a Receita. E o Supremo disse o que é a Receita. Não é? Então, isso é um ponto para nós. Outra decisão do PIS/COFINS, do que é insumo, que para as indústrias que militam no comércio é mais difícil. A questão do insumo é muito vinculado à indústria. O STJ, em recurso repetitivo, e aí, doutora Aline, eu não entendo, criamos o recurso repetitivo, né, que é uma maneira de dar uma direção. Caramba, agora nós ficamos lendo por dentro da decisão para saber se o troço encaixa. A gente não aceita a tese jurídica que resultou da decisão. Aí o pessoal fala, essa tese jurídica não é súmula, eu sei disso. Mas, meu Deus, demorou 20 anos. Aí eu vejo, às vezes, palestra, o pessoal tem que ir lá nas razões determinantes. Eu falei, meu Deus, isso não tem fim. Isso, né? Não tem fim. Como é que eu faço aqui no meu dia a dia? Porque naquela palestra que eu fiz lá em 2004, 2005, o povo queria saber o que era insumo. E eu já ganhei a vida como contador, quando eu tinha cabelo. E preto, viu? Cabelo preto, inclusive. Ganhei a vida como contador. Então, eu dizia, se responder que é custo, para mim, está configurado em insumo. Isso está no parecer normativo da Receita Federal agora. Então, aquela decisão do STJ, eu digo para as pessoas, faça o seguinte, pega aquela tese e põe mais um sinal de mais e fala assim, é custo. Se for custo, é insumo. Agora, dificilmente, olha que o comércio não produz bem, ele só revende. Então, vocês vão ter outra briga, que é algumas despesas se dão crédito ou não dão crédito. Mas não é custo, é despesa. Despesa de comissão sobre vendas, por exemplo. Despesa de propaganda, essas coisas. Se dá crédito de PIS/COFINS? A pergunta. Não, na minha visão, não está respondido pelo STJ. O STJ examinou se era insumo. Quando que essa pergunta vai ser dada? Quando o Supremo julgar a amplitude da não cumulatividade do PIS/COFINS. Aí virá a resposta. Esperamos, né, doutor Ailton? Porque esse tema, mais do que o anterior, é um dos mais espinhosos aí para o setor. Obviamente, o conceito de insumo, por natureza, só o setor industrial é equivocado, a gente sabe disso. Já tiveram decisões como repercussão repetitiva do STJ, já tem soluções de consulta e decisões também do CARF, no sentido de manutenção de atividade do objeto social da empresa, da necessidade, da essencialidade. Esse é um dos grandes desafios do nosso setor. Agora, eu não quero ir embora hoje aqui sem dizer o seguinte, caramba, você veio aqui e eu continuo do mesmo jeito que eu estava, né? Você não me disse nada como que me ajuda, né, para as empresas. Estamos no momento de construção, doutor Ailton. Os contadores com quem eu
tenho bastante contato, eles falam para mim, escuta, para de conversa e me diga o que é, né, cara? Certo? Então, em resumo de tudo que nós falamos, eu acredito o seguinte, naquela primeira caixinha minha, se for redução de custo, gente, tá ali. Não é receita e acabou. Se o fisco bater o pé, tem que enfrentar isso. Agora, na outra caixinha, que é aquela que, do desempenho, etc., é uma discussão tecnicamente mais sofisticada. Né? É uma discussão mais sofisticada. Mas dá para vocês separarem isso. O que é redução de custo é uma coisa e as outras não. Discutir as bonificações por desempenho é uma discussão tecnicamente mais difícil de ser encaminhada. Mas é o que eu digo, não dá para dizer que desempenho é só pela venda. Então, eu acho que, em resumo de tudo que foi dito, eu acho que pode ficar assim. Encaixar redução de custo é uma coisa, e redução de custo, aquela sugestão que eu disse lá, que aliás é do Pacheco, né? Ele que me sugeriu aquilo, é uma coisa para se pensar, né? Tá certo? Como é que faz essas notas aí, que aí bota um paradeiro aí nos litígios. No caso da redução de custo, aí entra a questão que o Marcelo colocou, que é ou o estorno da compra ou o pagamento sobre a receita. Porque não dá para não efetuar o recolhimento sobre as receitas, a redução, e também não estornar o crédito da compra. Aí não estornar o crédito, que me parece que é o problema mais grave. Mas não é esse o caminho que o fisco está seguindo. Ele está querendo tributar o que vocês receberam. Se ele fosse para o estorno do crédito, ficaria muito mais difícil discutir com eles. Claro. Claro. Muito mais difícil. Claro. Doutor Ayrton, eu tenho uma pergunta. Existe uma terceira categoria de rebate que a gente chama de pass-through rebates, que na verdade são rebates que os vendors nos passam para que a gente repasse para os canais. Nesse caso, não é receita nossa. Vocês mandam para frente? Manda para frente, isso. A revenda. Na verdade, o vendor nos utiliza como um canal para repassar esse rebate que seja... E aí ele pode vir por um atingimento de meta ou por uma redução de custo, seja qual for a natureza, mas ele vai ser repassado para o canal, ele não fica conosco. Só que o que acontece normalmente é o seguinte, esse pass-through rebate vem, mas a gente recebe, na verdade, com um desconto numa nota que a gente tem que pagar para o vendor. Né? Porque a minha grande preocupação é o fisco entender que a natureza jurídica disso é um desconto que eu estou tendo. Então, aí, se eu entendi direitinho, se eu fosse contabilizar isso, eu contabilizaria com conta patrimonial. Sim, sem repassar pelo receita. Porque, na verdade, vocês são intermediário se eu entendi direitinho. É isso mesmo. É como se fôssemos um banco. Exatamente como se fosse um banco. Perfeitamente. Aí, qual é o cuidado? Não usar a conta de resultado. Usar a conta patrimonial. Isso. Perfeito? Agora, a questão da forma como isso é aplicado, que é através de um desconto, porque o que acontece teoricamente é isso. Eu tenho uma nota para pagar para o meu vendedor de 100 e eu pago 80 porque tem o rebate, aí esse pass-through. E isso que me preocupa, entendeu? Essa questão do enquadramento de rebate. Só que tem o seguinte, ele te deu um desconto, que é uma mera burocracia. Em vez de você pagar ele, mandar o dinheiro para você entregar para o outro, ele mandou descontado dele. Isso. Você devia para ele. Então tem que usar a conta patrimonial para resolver isso. Às vezes conta de compensação, que diz que não existe, mas existe, basta eu contabilizar. Porque, na verdade, eu vou pagar para ele menos, mas eu não fico com o dinheiro, eu tenho que mandar o dinheiro para frente. Ele foi embora. Então eu tenho uma obrigação vinculada àquele evento. Uhum. O mais importante é o controle, porque como as operações são muito dinâmicas e o volume é muito grande, doutor Ayrton, isso se torna, de uma certa forma, necessário ter um controle Mas basta usar a conta, né, contábil. Cria a conta contábil que facilita, entendeu? Pode ser esse evento, ele já recebe uma redução do meu duplicata, mas nasce uma obrigação no passivo, que eu tenho que mandar para o cara.
né, o da frente. Aí a contabilidade, né, tem que pedir para os contadores. Agora, o que eu vi, né, naquela época, que esses descontos, essas coisas, para vocês são muito importantes, porque, como diz a Alexandra, a margem do setor, então qualquer erro, uma coisa, ela vira negativa, né, a margem. Quer dizer, o volume é grande, né, de venda, mas a margem não sei quanto é a margem, mas... E às vezes essas bonificações é que dá a margem positiva, né? Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. A composição final do resultado da empresa pode estar ligada diretamente a essas reposições de verba que o cara recebeu ao longo do ano. Mas eu repito, tá? Eu queria resumir. Lembre das minhas caixinhas, são duas que eu tenho. Do lado esquerdo, tudo que é redução de custo. Ponho ali. E classifico assim. Do lado direito, aquela que é da performance. E agora apareceu uma terceira aí, que é quando eu tenho a performance é da frente, não é da minha, mas continua sendo. Isso mesmo. A Renata lembrou bem aí, é isso mesmo. Com isso aí tem né, doutor Aline, tem uma direção para seguir, né? Tá certo? Sim, e tem a questão da pesquisa. Eu acho que é o grande começo aí para trazer todo mundo para esse engajamento aí, para a gente engajar todos nesse movimento. E, de novo, agradeço a aula, a amizade também por conta junto à Bradist, e passo a palavra para o Alexandre e para o Mariano também. Eu quero aproveitar realmente e agradecer aí a todos que estiveram conosco aí durante essas últimas 2 horas e um pouquinho. Eu acho que esse é o espírito, né? A gente, como a Lei colocou antes, ela vai falar agora para fazer o fechamento, vamos fazer encontros mensais, uma vez que a gente está no ambiente virtual, isso favorece esse nosso né, esse nosso encontro, né? Facilita muito as pessoas separarem essas 2 horinhas do tempo dela uma vez por mês para a gente se atualizar. E queria deixar aqui uma sugestão, Ale, a doutora Aline, e talvez a gente venha até talvez a conversar mais com o doutor Ayrton sobre isso. Eventualmente cabe a gente propor a gente criar um orientador, né, desse assunto, né? Acho que com base em tudo que o doutor Ayrton nos falou, esse conceito das caixinhas, o conceito da escrituração patrimonial e não escrituração de resultado, talvez valha a pena ver, olha, a gente pensar num orientador, né? Claro que o orientador não pressupõe que as pessoas vão se sentir orientadas e obrigadas, mas eu acho que vale como uma iniciativa nossa de criar um orientador, que é no sentido de dar a base, né? E acho que isso pode ser um trabalho bacana que a gente desenvolva dentro do grupo. A gente pode voltar a conversar muito com o doutor Ayrton e pensar aí a várias cabeças, né? Para criar um orientador e distribuir isso para os associados. Olha, não se sinta obrigado, mas está aqui um modo da gente apresentar para todos a melhor forma de fazer isso para evitar problemas com o fisco, né? Acho que é isso, agradecer a todos. Eu quero deixar a Lei encerrar a nossa reunião de hoje. Doutor Ayrton, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado aí pela parceria que o senhor tem conosco já há tantos anos, e seguramente será um de muitos mais anos daqui na frente.